E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks, e no vídeo de hoje eu vou ensinar duas formas diferentes de fazer o martelo da Nobara de Jujutsu no Kaisen, como fazer o bonequinho de palha e os pregos. Tudo num único vídeo, então segue. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, duas formas diferentes de você fazer o martelo da Nobara. Uma delas é com EVA, a outra é com papelão. E eu quero saber quem é que vai acertar. Qual é com EVA e qual é com papelão? Deixa aí nos comentários, assiste até o final do vídeo e vê se você é capaz de identificar a diferença entre essas peças e saber qual que é qual. Eu tô trazendo dois métodos diferentes, como eu já trouxe em outros vídeos anteriores, não só para vocês terem técnicas diferentes para poder utilizar os materiais que tem em mãos, mas também para as pessoas verem que se você souber usar o material, basicamente não tem um material melhor ou um pior. Depende de quanto você conhece do material, e eu acabei de perder um martelo. Então é isso, vamos lá. Bom, para começar o nosso projeto, eu defini qual o tamanho do cabo que eu queria que fosse o martelo. Eu tô usando de referência algumas imagens do anime. Entre as imagens do anime que eu escolhi, como eu já comentei anteriormente, tem algumas diferenças entre como esse martelo é representado. Então por isso eu usei meio que o meu gosto barra as imagens de referência. Eu vou usar o cano de PVC para fazer o cabo e basicamente para cortar ele com mais facilidade, eu esquento e aí eu recorto. Cuidado para não esquentar muito, que nem eu esquentei e eu acabei queimando um pedacinho do cano, mas não tem problema nenhum. Depois que eu tinha recortado o cano para ter ideia do tamanho que ia ser a minha peça final, eu também aproveitei para modelar ele, porque eu quero que o cano do martelo dela tenha um movimento, eu quero que ele tenha um formato diferente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. É comum em peças de martelo, machado e outras coisas terem um cabo anatômico. E é mais ou menos isso que eu quero modelar. Então eu aqueci o cano PVC e você pode fazer isso com soprador térmico, com secador de cabelo ou na boca do fogão, até ele ficar bem maciozinho que ele tá ficando agora. E a minha primeira ideia era tentar deixar essa parte daqui um pouco mais larga, enfiando essa ferramenta dentro da peça, mas não deu muito certo. Então o que eu resolvi fazer depois foi pegar duas pontas de chave de fenda, colocar elas na abertura do meu cano PVC que tinha sido esquentado e puxar elas em direções opostas para fazer essa modelagem dessa curva suave que a gente vai utilizar para fazer o cabo do martelo da Nobara. É importante que você segure ele no formato até ele esfriar e que você use luvas ou proteção para lidar com o calor, afinal essa peça vai ficar bem quente. E se você quiser, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram, ia ser legal ter você por lá. E o pessoal que me segue na roxinha acompanhou a gente fazer não só os martelos, mas também o bonequinho de palha. Então eu tenho certeza que se você gosta de acompanhar esse conteúdo ao vivo, você pode dar uma olhada por lá. E aí agora que eu tenho o cano, que eu tenho ideia de qual vai ser a grossura do meu cano, eu consigo desenhar um pouco melhor qual vai ser o formato do martelo para eu ter noção do tamanho dele. Esse é um desenho base, mas é mais ou menos para eu visualizar qual que vai ser a dimensão que eu preciso trabalhar. Eu desenvolvi um teste de molde e a partir dele eu fui trabalhando. Esse molde aqui é a primeira versão que eu fiz ele. E quando eu acabei passando ele pro EVA, lá na frente, que a gente vai ver depois, eu descobri que eu não estava completamente satisfeita com ele. Mas o processo de pegar o molde e passar pro papelão Paraná é basicamente o mesmo, com a diferença que o molde vai ser ajustado. Se você quiser, o molde vai estar disponível no site para vocês. Para eu testar, ver se a minha modelagem estava boa, eu primeiro fui recortando e colando com fita crepe da Tech Bond todos os pedacinhos de papelão de Paraná que eu tinha recortado. Isso é uma boa técnica para você entender se a sua modelagem deu certo, se a modelagem está nas medidas que você quer e se o visual final está do jeito que você gostaria que ele ficasse antes de passar para o material final. No caso, o papelão Paraná é um material barato, então mesmo que eu vá fazer a finalização da peça com esse material, ele ainda é um ótimo material para eu testar o tamanho do meu molde. Depois que eu tinha já acertado a minha modelagem algumas vezes, eu gostei dessa finalização. Ele é um pouco mais largo do que eu tinha feito inicialmente, então foi com ela que eu fiquei. Então eu recortei todas as peças que foram relacionadas no molde que vocês vão ter acesso no site, e eu vou colar elas utilizando a cola instantânea 793 da Tech Bond. Uma das coisas que eu fiz é para fazer o detalhe do coração, eu fiz duas partes dessa peça, né, desse pedaço do martelo. Então como é que eu fiz? Eu fiz uma inteiriça do tamanho exato do molde, onde tem o coração, e outro pedaço um pouco menor, no qual eu colei por dentro
para fazer o vazado do coração. Se você quiser que por um acaso essa peça seja mais profunda, é só você adicionar mais pedaços com o coração cortado, e eu recomendo que você adicione para dentro e não para fora do papelão Paraná, e depois adicione o que vai fechar o seu coração, assim você deixa ele mais profundo. Mas eu achei que mesmo assim ele ficou muito bonitinho. Com a cola instantânea 793 da Tech Bond, a colagem é bem rápida, ela adere muito bem no papelão Paraná e ele suga ela um pouquinho, então fica bem rápido. Então, se você tiver dúvidas, se você hesitar, provavelmente você vai acabar colando essas peças tortas. Então, sem hesitação, acerta o ângulo e cola. Outra coisa que eu tive que fazer também é essa parte que vai entre a abertura final da peça. Como eu vou utilizar papelão Paraná, ele é um material um pouquinho mais complicado de trabalhar, porque diferente do EVA, ele não vai dobrar. Então eu vou utilizar a técnica de modelar ele com água. Umedece o papelão Paraná e enfia ele no meio dessa peça e segura ele na posição até ele secar completamente. Isso vai fazer com que ele fique no formato que a gente precisa para cobrir essa parte da nossa peça. Outra coisa que eu fiz também foi adicionar uma finalização, um arremate entre o cabo e aonde vai ficar a nossa cabeça do martelo. Com isso você pode fazer com o próprio papelão Paraná ou com um pedacinho de EVA fino. Fica a seu gosto. Mas eu acho bonitinho dar um acabamento entre o cano e a cabeça do martelo para ter certeza que a peça fique mais fluida, com uma cara mais acabada e imite um pouco mais uma peça realista que tem essa finalização. Pô, já assistiu alguns vídeos em sequência e ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal. A gente tem vídeo todo domingo às 19 horas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Depois que tudo estava montado, eu vou utilizar uma mistura de estilete e lixa para acertar todas as bordinhas que eventualmente tenha ficado na peça. O papelão Paraná é um material razoavelmente fácil de mexer, ele pode ser um pouquinho rígido e se você for utilizar o estilete, cuidado com os dedos, não faça que nem eu de puxar o estilete em direção à sua própria mão, porque você pode acabar se dando mal. Com o caso da lixa, eu gosto de utilizar a 150 de madeira, mas se a peça estiver muito teimosa, você pode usar a 80 também. Mas não pega nada muito mais grosso que isso, porque pode acabar comendo muito seu papelão Paraná. Ele pode não parecer, mas ele é um material razoavelmente sensível. Agora a gente vai preparar para fazer o primer dessa peça. Como vocês já sabem, eu gosto de utilizar cola branca de primer para papelão Paraná, porque eu acho que o papelão Paraná absorve bem a cola branca e isso faz com que a peça fique mais resistente. Eu vou aplicar uma demão bem generosa na peça toda da cola branca de artesanato da Tech Bond. E eu deixo completamente secar por alguns dias antes de pensar na pintura dela. E se você está interessado em estudar mais sobre confecção de cosplay e cosplay de forma geral, você pode dar uma olhada aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado, o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay e eu tenho certeza que você vai gostar. Depois que o primer estava completamente seco, eu levei lá para fora e passei a tinta fosca Super Color da Tech Bond preta na peça. Eu passei nela toda, inclusive no cabo. Isso vai deixar ela prontinha para receber a pintura metálica na cabeça do martelo. Para fazer a pintura, eu estou utilizando uma tinta metálica prata que não seja uma tinta metálica glitter. A tinta glitter não tem cobertura, mas a tinta metálica tem cobertura. Isso é um erro muito convencional de vocês acabam acontecendo bastante e tirar dúvidas sobre isso. Vocês precisam utilizar uma tinta metálica que não seja glitter, ou seja, ela vai ter opacidade. E eu vou passar camadas generosas, umas 2 camadas generosas em toda a peça no preto. Sempre que você for pintar uma peça metálica, eu recomendo uma cor base preta. Todos os metálicos aparecem muito bem no preto, eles saltam muito mais aos olhos. Por isso eu pintei tudo de preto. Além de facilitar, que eu não tenho que mascarar nenhuma parte da minha peça, já tenho a minha camada de tinta preta para poder passar meu metálico por cima. E eu tô utilizando bem pouco, para falar bem a verdade. Eu tô utilizando a tinta que tá na boca ali do meu potinho. O que sobrou ali é o que eu vou utilizar. E não foi muito mais do que isso que eu precisei utilizar para pintar os 2 martelos. Então, tinta metálica rende bastante até. Se você quiser, você também pode utilizar a tinta spray. A Tech Bond tem uma tinta spray prata cromada muito bonita. Mas para isso eu recomendo que você faça uma máscara no cabo para não espalhar a tinta, né, entre uma parte e outra dessa peça. Depois que eu estava satisfeita com o meu prata, eu vou começar a pintar o coração. Para fazer o coração, eu utilizei uma mistura de vermelho e rosa que eu tinha aqui. Ele é uma mistura dessas 2 cores, eu não tenho essa cor pronta, então por isso que eu tô misturando as duas. E sério, você precisa de uma gota de tinta
para fazer esse coraçãozinho. E usa um pincel bem macio, normalmente de ponta redonda fica mais fácil. E se você tiver com dificuldade da sua tinta deslizar, molhe o seu pincel, não dilua a sua tinta, facilita bastante. Eu precisei fazer umas 3 demãos, porque é uma peça bem delicada e eu queria que ela ficasse bem opaca. E foi assim que ficou a nossa peça feita em papelão Paraná. Bom, agora a gente vai começar trabalhando no EVA. E o primeiro passo, sempre muito importante, é esquentar o seu EVA. Como essa peça eu não vou trabalhar com o calor dela em nenhum momento depois, eu vou esquentar meu EVA até fechar todas as cutículas do meu EVA. E ele tá bem brilhante, eu sei que esse é o ponto. Se você tiver dúvida, tem um vídeo aqui no canal chamado Tudo sobre EVA, onde eu explico mais sobre a relação do calor e do EVA. E depois que eu esquentei bonitinho, eu vou passar todos os meus moldes e marcações para o meu EVA. Eu tô utilizando o EVA de 5mm. Eu vou recortar todas as minhas peças e nesse momento eu não vou me preocupar com nenhum ângulo. Se eu precisar de ângulos depois, eu vou fazer eles com a tesourinha. Para colar essas partes, eu também vou utilizar o adesivo instantâneo da Tech Bond 793. Ele pega muito bem no EVA, principalmente em peças pequenas que nem essa, que colagem rápida facilita a gente, já que são várias pecinhas pequenininhas. Se você for usar uma cola que demora muito mais para secar, você acaba atrasando muito o seu trabalho e pode acabar se perdendo nesse monte de pecinhas. Eu vou respeitar a grossura do EVA, eu vou colar as laterais em paralelo, né, deixando liso a parte de dentro para dentro das laterais. É estranho de falar assim, mas eu tenho que levar em consideração a grossura do meu EVA. Então eu não tô colando as partes que vão ficar em cima das bordas dos EVAs das laterais, e sim dentro das bordas da lateral do meu EVA. É estranho de explicar, mas fácil você olhar. E como eu falei, eu tô criando qualquer ângulo que seja necessário com a tesourinha. Como eu não tinha exatamente certeza em qual angulação eu precisaria de cada uma dessas peças ficasse, eu não prestei muita atenção, eu não fiquei me matando muito com isso. E se tinha alguma peça, algum pedaço de EVA que tava no caminho, eu simplesmente peguei minha tesoura, tirei o excesso de material e colei. Não é difícil de fazer e você pode assim controlar com mais facilidade qual angulação você vai precisar para cada lado. Também é uma ótima forma de você controlar dependendo da grossura do EVA que você for utilizar. Mas eu não recomendo que vocês façam essas peças com EVA de uma gramatura muito pequena. EVA de 2, 3 milímetros não vai ficar bom, a peça vai ficar molenga. Para fazer o coração nessa peça, eu desenhei o coração no meio do pedaço do EVA. E como o EVA é mais grosso, não preciso me preocupar em fazer várias camadas de papelão, né? Que foi o outro caso, se eu quisesse deixar ele mais profundo. E recortar ele foi um pouquinho mais complicado do recortar o papelão. Porque o EVA ele é mais fofinho, né? Então primeiro eu fui com essa tesourinha que eu adoro. Vocês devem saber que eu falo dela quase todo vídeo. Que é uma tesourinha de cortar unha de bebê. Ela é levemente inclinada, curvada, né? E ela é bem pontiaguda. É bem fácil de utilizar para fazer artesanato. E primeiro eu fui cortando uma das camadas do EVA, para começar a tirar o volume, né, para ficar mais fácil pra gente finalizar essa peça. Depois que eu já tinha retirado bastante, eu peguei a minha retífica e a menor pontinha que eu tinha, e eu fui com a minha Dremel devagarinho, comendo as bordas, para ter certeza que elas vão ficar bem suaves, né, que não vai ficar nenhum pedaço de EVA torto, nem nada assim. Eu tô realmente com a menor ponteirinha que eu tenho, e com bastante delicadeza, numa rotação bem baixa para eu ter controle do que eu tô fazendo. E aí, para fazer a parte que vai embaixo, eu peguei um retalhinho de EVA fino e de novo com adesivo instantâneo 793, eu vou colar ele atrás, só basicamente onde vai ter o coração, para que eu possa fazer o fundo do meu coraçãozinho, né? Eu sei que eu tô utilizando um EVA rosa e você até pode acabar fazendo por essa escolha, mas eu vou acabar pintando essa peça depois. E aí eu termino de montar a minha peça. Tanto essa peça quanto a outra, eu fiz o buraco na parte de baixo depois que eu tinha elas montadas, porque eu não tinha certeza ainda em que altura eu ia colocar o cabo. Uma das coisas também que eu tive que pensar como é que eu ia resolver é o fato da grossura do EVA acabar conflitando com a parte de baixo dessa peça, porque ela precisa terminar bem fininha. Para isso eu fui de novo com a tesourinha, tirando o excesso do material, para ter certeza que ela ia ficar certa. Colei tudo da melhor forma possível e mais pra frente eu vou lixar para finalizar. No caso dessa peça central, né, a pecinha que fica no meio dessa abertura que é dificinho de fazer, eu tô utilizando o EVA fino, muito fácil, só você enfiar ele ali no meio. O EVA é super macio e ele fica no formato que a gente precisa. E eu colei ele na posição e é bem simples.
como eu comentei com vocês, eu lixei essa parte de baixo, onde eu não tinha gostado um pouco do volume de como tinha ficado a peça, e aproveitei para lixar também todas as emendas. Diferente do papelão Paraná, o EVA, por causa da grossura, vai ter algumas emendas que vão ficar mais à mostra, então a gente tem que ser um pouco mais minucioso com esses cantinhos, para ter certeza que não vai ter excesso de material. E aí eu abri o espaço onde vai o cabo do martelo, adicionei cola quente, eu achei que ia ser a solução mais interessante, porque eu precisava ajustar o cano, né? Se fosse uma cola instantânea, eu talvez não tivesse essa chance. Quase que eu engasguei na palavra. E aí eu coloquei na posição que eu queria que ele ficasse e deixei secar. Depois que já estava resistente no lugar, eu também vou finalizar essa peça igual eu finalizei a outra, utilizando o EVA fino. É só cortar uma tirinha e colar em volta da peça, só para dar aquele arremate e também cobrir qualquer defeitinho de corte que não tenha ficado exato. É um jeito muito legal de finalizar a peça, fica com uma carinha mais profissional. Uma coisa que eu fiz nos dois cabos foi lixar o cano PVC. Isso ajuda não só a minha tinta a aderir melhor, mas também fazer com que o cano fique com uma textura um pouco mais natural. Normalmente, o cabo de um martelo é feito de madeira, por isso eu achei interessante adicionar essa textura extra. Eu tô lixando de novo com lixo de madeira 150 e para depois limpar, para ter certeza que não sobrou nenhum resíduo, você pode passar um pouquinho de álcool com um paninho e tirar todo o resíduo para ter certeza que a tinta vai pegar. E para o primer do meu EVA, eu vou utilizar mistério, nenhum mistério, batida de pedra. Eu achei interessante utilizar os dois primers diferentes, um para cada material no qual eu acho que ele funciona melhor. Eu acho que a cola branca funciona melhor no papelão Paraná e a batida de pedra funciona bem melhor no EVA. Também porque eu tinha algumas emendas que tinham ficado faltando material e a batida de pedra é um material ótimo para eu cobrir essas emendas. Eu vou passar umas demãos bem generosas e eu não diluo a minha batida de pedra. Eu gosto de, se meu pincel estiver muito pegado, molhar meu pincel e não diluir meu material. Para os cantinhos onde tinham ficado as emendas, eu vou utilizar de novo minha técnicazinha do estilete tipo espátula e a batida de pedra para preencher todos os buracos. Como normalmente eu faço, eu esperei secar uma primeira vez, lixei toda a peça e agora eu tô passando só onde a lixa não pegou, onde a batida de pedra ainda ficou escura. Eu já comentei disso em outros vídeos aqui para vocês e é uma técnica que eu uso bastante. Eu acho que facilita bastante o trabalho e assim eu preciso aplicar material apenas onde eu sei que está precisando. Depois que eu estava satisfeita completamente com a minha batida de pedra e ela estava seca, eu lixo tudo. Eu gosto de lixar entre cada mão da batida de pedra, não precisa lixar vigorosamente, mas lixar pelo menos um pouquinho. Mas depois, na última etapa, eu gosto de lixar bastante para ter certeza que ela está bem lisinha e também para eu ter certeza que eu estou satisfeita com a finalização da peça por esse ponto. E a primeira coisa que eu vou fazer é pintar o coraçãozinho. A ordem que você vai pintar o coração meio que tanto faz. Se você passar o prateado primeiro, você vai pintar o coração depois, aí fica a sua escolha. E para fazer esse coração foi exatamente igual ao outro. Eu fiz uma mistura entre rosas e vermelhos, até que eu tá completamente satisfeito. Usei o mesmo pincel pequenininho, com a única diferença que esse eu tenho que pintar as bordas do meu EVA também, por causa da grossura dele. No caso do outro, eu não precisei. Essa peça eu tinha pintado só o cabo com tinta spray preto, e depois que eu tinha certeza que a minha batida de pedra estava seca, eu passei uma mão de tinta preta com pincel mesmo na minha peça. Tanto faz a ordem dos fatores, desde que você esteja com uma mão de tinta preta antes de passar o seu prato, tá tudo certo. Eu tô pintando em cima da batida de pedra que é preta, porque ela fica meio acinzentada e ela não é uma tinta, ela é um primer. Eu gosto de passar uma mão de tinta base antes de aplicar minha pintura final. Depois que a minha tinta preta estava completamente seca, eu vou vir de novo com a mesma tinta prateada que eu mostrei na etapa do papelão Paraná e vou pintar tudo exatamente do mesmo jeito. Não precisa de muita tinta para pintar essas duas peças. Vai por mim, esse pote está quase seco de tinta e ele conseguiu pintar as duas e ainda sobrou para uma próxima. Nos momentos das finalizações, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu apliquei algumas pinceladas de tinta preta diluída para aparecer sombra na peça e para aparecer uso na peça, principalmente onde elas tinham emendas. Então, no caso da finalização do cabo para a cabeça do martelo e em outros cantinhos ali e aqui, só para ela ficar com uma cara de usada mesmo. Eu passo um pouco de material e se tiver excesso eu tiro com o dedo ou com um pedaço de papel higiênico. Eu gosto bastante de aplicar esse tipo de sombra, esse tipo de marca nas peças. Eu acho que traz um realismo muito legal para elas.
E agora nós vamos fazer o nosso bonequinho de palha. Sim, nesse tutorial não tem só os 2 martelos da Nobara. Quer dizer, o martelo da Nobara feito de 2 técnicas diferentes. A gente também vai fazer um boneco de palha e os parafusos, não, pregos, que ela usa. E para fazer essa peça, eu cortei várias tirinhas super finas de EVA fino. E a cor tanto faz, escolhe. Mas é um processo tedioso. Sério, eu recortei um monte, como dá pra ver. E aí eu peguei um cano de papelão, desses que vem dentro do alumínio, da sacolinha plástica, essas coisas. E com o meu celular de lado, da minha imagem de referência, que não dá pra ver muito bem, tem o reflexo da lâmpada, eu fui recortando o que eu achava que ia ser o formato básico do corpo. Então eu precisava do corpinho plus cabeça, das perninhas e dos braços. Então eu cortei mais ou menos o que eu precisava do comprimento de cada um deles e fui separando. Recortei eles da melhor forma que eu tinha, utilizando estilete e tesoura para fazer a minha base. Assim, eu não preciso pensar em criar o volume todo dessa peça com tirinhas de EVA. Ia ser bem tedioso. E para algumas das peças, principalmente pernas e braços, eu também recortei no meio meus pequenos rolinhos para diminuir eles de volume. Assim eu podia brincar com dimensões diferentes. E para prender eles, eu vou utilizar a fita crepe da Tech Bond e isso vai ser a base para o meu corpinho. Depois que eu tinha todas as partes do meu corpinho, eu vou colar eles com cola quente. Eu tô colocando uma quantidade razoável de cola quente e eu vou fixar eles na posição que eu quero que eles fiquem no final. O que eu gosto da cola quente é que eu posso redimensionar se eu precisar, eu ainda posso tirar, né? E ela faz uma boa fixação entre materiais diferentes, né? Então eu não tenho que me preocupar tanto. Tudo bem que a gente vai colar esse monte de tirinha em cima do nosso corpinho e ele vai acabar juntando tudo, mas é bom ter uma base resistente. E nesse ponto, eu e o pessoal da live, a gente tava fazendo isso daqui em live, a gente já tava apegado a esse bonequinho. Ele ficou muito fofo. Bom, e agora eu vou começar adicionando essas tiras. Então, o que eu fiz? Eu analisei a minha peça, né, o que eu tava replicando. O que ficava por baixo da peça, né, por baixo da trama, era o que ia de um braço pro outro. Então foi esse o primeiro que eu apliquei. E eu apliquei com cola quente. É um trabalho bem minucioso, mas bem terapêutico. Eu me diverti muito fazendo. E eu fui aplicando na borda toda, aonde não passava pelo corpinho, né? Eu fiz justo a base do corpo. E eu também apliquei os que dão a volta, segurando o que seria as palhas, né? Tudo eu utilizei cola quente para fixar. Eu achei que ia ser uma cola rápida para utilizar. E uma cola que eu podia ter mais tempo para dimensionar as coisas caso eu precisasse. E agora eu vou começar a colar os que vão ao contrário, né? Os que vão da cabeça até as perninhas. E eu tô utilizando sempre a mesma técnica. Eu colo em um único lugar a princípio e depois eu vou para um outro ponto e colo. Eu não preciso que toda a parte, todo o comprimento do meu bonequinho esteja colado, porque eu vou aplicar depois um primer neles. Eu vou acabar juntando todas essas pecinhas de novo. Nesse momento que a gente estava fazendo em live, ele virou o cheddarzinho, porque parecia que eu estava colando um monte de pedaço de cheddar num bonequinho. Então, prazer, cheddarzinho. Cheddarzinho vive entre nós. E aí depois que o meu bonequinho tava pronto, e cá entre nós ele ficou uma fofura, a gente vai aplicar a batida de pedra nele. Eu achei que a batida de pedra ia ser o mais fácil, porque ele secava mais rápido, e eu queria fazer num tiro só. E em específico nessa peça, eu estou diluindo a minha batida de pedra. Por quê? Porque eu ainda quero que ela fique um pouco com a textura do EVA. Eu ainda quero que a textura do EVA apareça, porque isso aqui teoricamente é palha, e palha tem textura orgânica. Então eu diluí a minha batida de pedra, e eu vou passar para que a textura do EVA ainda transpareça por baixo do meu primer. E eu tô utilizando meu soprador térmico para adiantar meu trabalho, que eu queria terminar num único dia a manufatura do meu cheddarzinho, mas também porque nesse ponto eu lembrei que eu não tirei os fiapos da cola quente. E quando você aquece o fiapo de cola quente, ele derrete e volta de novo para a forma humilde que merece. Então eu achei que ia ser mais fácil do que eu ficar tirando todos os fiapinhos de cola quente. Eu esquentei a minha peça e agilizei o meu trabalho. Depois que todo o primer estava aplicado no cheddarzinho, eu vou com uma mistura de branco e cores de palha. A princípio eu apliquei uma camada de branco quase em tudo, só para neutralizar um pouco os tons fortes do preto, né, da batida de pedra, para não ter que brigar tanto na etapa de pintura, né, pintura mesmo para aplicar cor, porque ele tem que ficar com um tomzinho de palha, né. Então eu apliquei branco em tudo no cheddarzinho,
para neutralizar a nossa peça antes da pintura. E depois que eu tinha aplicado branco em tudo, vocês viram que eu não preciso aplicar completamente homogêneo, afinal palha tem vários nuances de cor. Eu tô utilizando essa sequência de cores de terra, areia, palha e marrom para criar o tom do nosso bonequinho de palha exato. E eu não tô misturando elas, como vocês podem ver, eu pego um pouquinho e passo na peça e vou misturando na própria peça de pouquinho em pouquinho. Eu acho que assim ele fica mais natural, as cores ficam mais orgânicas. E assim ficou o nosso bonequinho de palha. Eu achei que ele ficou muito fofinho, sério, muito fofinho. E agora, a última coisinha que tá faltando são os pregos que a Nobara usa. Então, para isso, eu estou utilizando a aba de um achocolatado, que é de papel. Eu poderia estar utilizando o papelão Paraná também, mas eu achei que esse já estava na minha mão. E eu não preciso que ele seja extremamente grosso, só preciso de uma base para poder utilizar depois a massa. E eu vou cortar na mão mesmo, na grossura mesmo, porque eles são peças rústicas, bolinhas, né, redondinhos. E ali do lado eu tenho 3 palitos de dente e isso vai ser a minha base para fazer essa peça. Depois que eu recortei todas elas, eu tirei as pontas dos meus palitinhos de dente e com um blobzinho de cola quente eu uni eles. Eu coloquei o palito bem no centro do meu pedacinho de papelão, né? E isso vai ser a minha base. Por quê? Porque a massa de EVA, como eu já falei para vocês antes, ela é um material bem frágil. Então eu achei que ia ser mais fácil se a gente utilizasse ela numa base de alguma coisa, para que essa coisa, né, essa base desse resistência. E a minha lâmpada tava dando uma de poltergeist, apagando e acendendo, sei lá, fantasmas. E depois que eu tinha todas as bases feitas, eu peguei massa de EVA preta. Não necessariamente precisa ser preta, mas se você tiver preta, já adianta o serviço. Ela é bem molenguinha, bem gostosinha de trabalhar. Tem um vídeo só sobre essa massa também aqui no canal, se você tiver dúvida. E o que eu basicamente fiz foi cobrir essa minha base com massa de EVA, sem muito mistério. Como ela é um material extremamente fácil de trabalhar, você vai conseguir sentir por debaixo aonde está tudo que você fez, né, toda a base, para você saber onde que você vai ter que tirar os excessos. E basicamente você vai tirar os excessos até deixar uma camadinha cobrindo tudo as que você fez. E ele vai aparecer um prego mais rústico, mais gordinho. Eu achei mais fácil começar da parte de cima do prego, né, da parte chata, e ir aos poucos alisando em formatos de vai e vem com a ponta dos meus dedos a massa e empurrando para o final do que seria a ponta, né, do meu prego, a parte onde finaliza a peça. E depois, para finalizar essas peças, eu passei uma pincelada rápida de pincel seco, o mesmo prata que eu utilizei na cabeça dos martelos, e assim que ficou os nossos preguinhos, e esse é todo o conjunto pronto. E se você quiser ajudar a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube, você pode se considerar se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Clica lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente desde o ano passado. Vocês são muito especiais, e eu sei que eu falo isso sempre, mas é verdade. Muito obrigada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um tutorial bem legal de fazer. Eu me diverti muito mais fazendo essas peças do que eu realmente achei que eu fosse me divertir fazendo elas, pra falar bem a verdade. Eu gosto de fazer tutoriais onde eu mostro pra vocês técnicas diferentes e materiais diferentes pra fazer a mesma peça, a mesma finalização, porque muitos têm dúvidas se precisa seguir o tutorial à risca. Alguns de vocês mandam mensagens, principalmente no Instagram, perguntando: mas eu só tenho esse material, eu não tenho esse, eu posso substituir? E quase sempre a minha resposta é: faz do jeito que você quiser, faz do jeito que você achar melhor. O meu tutorial serve como um guia sobre um ensinamento de técnicas diferentes para você executar as peças, mas não é nenhum livro à risca do que você tem que fazer. Faça do jeito que você achar melhor, faça com os materiais que você tiver em mão e seja criativo. Cosplay é sobre criatividade. Eu espero que vocês tenham gostado, beijo e até a próxima.